E se Tanjiro fosse treinado por Akaza? Veja, desde o antigo Hashira da Água, Sankoji Urokodaki, aos Hashiras atuais, Tanjiro teve uma gama incrível de mentores que o ajudaram a se tornar um caçador de Onis de elite, rivalizando-se até com Muzan no arco final. Mas e se Tanjiro tivesse outro treinador para ajudá-lo a elevar as suas habilidades ao próximo nível? E se, após a perda devastadora de Rengoku, Tanjiro passasse meses treinando artes marciais com o próprio inimigo que o matou? Exatamente, estou falando sobre Tanjiro treinar sob a tutela do Lua Superior 3, Akaza. Eu estou ficando maluco fazendo tantas teorias? Talvez, mas imagine só o que aconteceria. Eu tenho certeza que eu vou te surpreender durante todo este vídeo. Veja, a história diverge durante o arco do trem infinito. Então, tudo até aquele ponto permanece constante. Tanjiro encontra sua família morta, exceto Nezuko, que se transforma em Oni em suas costas ao encontrar Gyu, e o Hashira ver valor em Nezuko. Ele os manda até Urokodaki. Tanjiro treina com o antigo Hashira da Água, ao mesmo tempo que Urokodaki ajuda a colocar Nezuko sob controle. Tanjiro passa com sucesso na seleção final e embarca em suas missões ao lado de Nezuko. De lá em diante, Tanjiro tem seus encontros em Asakusa e na mansão Tsuzumi, conhecendo Zenitsu e Inosuke, que se juntam a ele em sua jornada. No Monte Natagumo, Tanjiro desperta a respiração do sol pela primeira vez, e após isso, Tanjiro trabalha nela durante sua recuperação posterior. Na linha do tempo original, o arco do trem infinito marcou um ponto de virada para Tanjiro ao testemunhar a morte de Rengoku, um homem que personificava o coração da corporação dos caçadores de Onis. Apesar da incrível esgrima e maestria na respiração de Rengoku, ele cai perante o poder esmagador de Akaza, dando a Tanjiro uma lição brutal e clara. Mesmo a técnica perfeita não é suficiente contra um Lua superior. E é aqui que a nossa história se diverge da linha do tempo original. Mas se você também sentiu aquele nó na garganta quando Rengoku cai, e lá no fundo queria ver o Tanjiro retribuindo cada golpe no Akaza com uma força que desafia a lógica, deixe o seu like agora, porque só assim pra mim saber que eu estou falando com as pessoas certas. No entanto, observe que Akaza sempre foi movido por uma obsessão em encontrar oponentes dignos. Sua filosofia centra-se no crescimento em combate e no refinamento constante de suas artes marciais. Durante a luta no trem infinito, Akaza viu algo em Rengoku, um guerreiro que se recusou a quebrar e lutou com uma convicção absoluta. Mas ao falhar em converter Rengoku, Akaza voltou-se para Tanjiro, o jovem que o perseguia na floresta após a morte do Hashira. Tanjiro representava algo diferente. Ele tinha um potencial bruto combinado com uma vontade indominável. Ao contrário de Rengoku, Tanjiro era um humano que ainda subia em direção à força, em vez de alguém que já havia atingido seu pico. Desta vez, Akaza não foge e confronta Tanjiro assim que ele está em segurança na floresta. Mas, em vez de desferir um golpe mortal, Akaza faz uma proposta sem precedentes. Em vez de acabar com a vida do jovem Kamado, ele lhe oferece um caminho para ir além de suas limitações humanas. Akaza não oferece a transformação em Oni a Tanjiro porque ele ainda não é forte o suficiente para desbloquear o potencial total da transformação e provavelmente se tornaria apenas um servo Oni irracional. Ai ai, mal sabe ele, não é mesmo? Depois de observar espadachins como Gyu, Tanjiro percebeu que entender os Onis era a chave para derrotá-los, e aprender diretamente com um é uma oportunidade incrível, por mais que ele tenha matado o Pilar das Chamas em sua frente. Tanjiro sabe que alcançar o nível de um Lua superior, assim como o de Akaza, não será fácil, e ele se encontra em uma decisão difícil. Com o seu poder atual, ele não conseguirá salvar os seus amigos dos próximos encontros com uma Lua superior. Assim, a aliança é selada em segredo, e embora nenhuma das partes confie totalmente na outra, ambas reconhecem o benefício mútuo. Mas perceba que Muzan tem uma conexão com os seus Onis, sabendo sobre cada passo realizado por eles. Logicamente, Muzan saberia desse ato de traição de Akaza, certo? Bem, existe uma explicação para Akaza não ser descoberto, e isso você irá descobrir mais adiante. Então veja, o treinamento começa pra valer, e nas horas em que Zenitsu e Inosuke acreditam que Tanjiro está descansando em missões secretas, ele desaparece nas montanhas. Lá, em um local isolado conhecido apenas por eles, Akaza começa a reconstruir a base das habilidades de combate de Tanjiro. Akaza ensina o estilo Soryu, uma disciplina das artes marciais
marciais que ele aperfeiçoou por muitos anos, antes de se tornar um Oni, e que continuou a evoluir desde então. Ao contrário das técnicas de respiração, que fluem com movimentos instintivos, este estilo enfatiza a precisão absoluta, a eficiência e a concentração da força em pontos únicos de impacto. Cada movimento tem um propósito, reconhecendo que movimentos desnecessários é uma vida desperdiçada, mas a técnica física é apenas a camada superficial. O verdadeiro segredo da dominância de Akaza reside em sua arte de sangue demoníaca, a técnica da agulha da bússola. Essa habilidade permite que ele perceba o espírito de luta dos outros, concedendo-lhe uma consciência quase onisciente de arredores e prevendo os movimentos do oponente antes que ocorram. Ensinar isso a um humano é claramente impossível, mas o conceito de rastrear o seu oponente em um nível além do que os 5 sentidos oferecem empurra Tanjiro em direção a uma técnica diferente, o mundo transparente, através de uma intensa disciplina mental, meditação e refinamento espiritual que Akaza lhe ensina. Tanjiro desbloqueia a habilidade que ajudou Yorichi a derrotar Muzan séculos atrás. Os movimentos internos sutis que todos os seres vivos fazem quando engajados em combate dão a Tanjiro a habilidade de prever ataques antes mesmo de eles o atingirem. O treinamento de Akaza também pressiona Tanjiro a ganhar mais controle sobre a marca do caçador de Onis. Ele já havia despertado uma forma imperfeita dela, mas ser constantemente levado além de seus limites por Akaza em seu treinamento ajuda Tanjiro a alcançar o estado da marca permanente. Se você está curioso para ver o quão poderoso Tanjiro ficará até a batalha no Castelo Infinito, você deve se inscrever agora mesmo no canal, porque a bússola de Akaza irá detectar o seu espírito fraco de otaku e o próprio Lua Superior 3 irá ir até você para te esmagar. Observe que as mudanças físicas também são dramáticas, pois o trabalho da espada de Tanjiro torna-se mais afiado, rápido e imprevisível. Mas, mais importante, Tanjiro torna-se muito melhor no combate corpo a corpo, pois Akaza o ensina a lidar com a força superior de um Lua superior e usá-la contra eles. Embora ambos concordem com o valor do treinamento para se tornarem mais fortes, uma tensão filosófica entre o mestre e o aluno acaba surgindo. Akaza vê a fraqueza como uma doença e acredita que aqueles que não conseguem transcender as suas limitações merecem os seus destinos. Ele pressiona Tanjiro a abandonar as suas próprias fraquezas emocionais, como a misericórdia e a compaixão, porque elas podem fazê-lo hesitar em momentos críticos. Mas Tanjiro é alguém que acredita que até os Onis merecem misericórdia. Ele não apenas se recusa a abandonar a sua humanidade, mas também acredita que deve abraçá-la totalmente. Akaza viveu por tanto tempo cercado por Onis que o temem, apenas com Kokushibo, Douma e Muzan sendo mais fortes e poderosos. Apesar de Tanjiro ser muito mais fraco, ele não demonstra medo e rejeita os valores de Akaza, enquanto ainda respeita o seu poder. Ao mesmo tempo, Tanjiro, durante todo o seu treinamento com o Oni, sente angústia, raiva, tristeza e várias outras emoções conflitantes, pois ele não consegue entender ao certo a motivação de Akaza, e mesmo odiando-o profundamente, Tanjiro ainda busca perdoá-lo, e por meio de seu treinamento com o terceiro Lua Superior, ele irá libertá-lo do sofrimento quando a verdadeira batalha entre os dois chegar. Enquanto isso, a corporação dos caçadores de Onis começa a notar mudanças em Tanjiro à medida que ele cresce de forma anormalmente mais forte do que os seus colegas. Inosuke suspeita que algo está errado. As mudanças no estilo de combate de Tanjiro são significativas e refinadas demais, mas nenhuma prova concreta surge, e Tanjiro permanece leal durante os seus deveres oficiais. Depois de semanas de treinamento com Akaza, finalmente o arco do Distrito do Entretenimento chega, e este é um teste crítico para Tanjiro, porque ele mal sobreviveu ao confronto com Daki e Gyutaro na linha do tempo original. Naquela época, o oponente mais forte que Tanjiro já havia enfrentado era Enmo. Desta vez, ele tem treinado com o Lua Superior 3 por semanas, com a sua marca de caçador de Onis totalmente despertada. Tanjiro luta quase no mesmo nível de Tengen, o que imediatamente levanta
levanta suspeitas na mente do Hashira do som. O crescimento é normal para um caçador de Onis dedicado, mas não neste grau em um período de tempo tão curto. Embora Tengen sobreviva à batalha com Daki, Gyutaro ileso, ele ainda se aposenta para cumprir a promessa feita às suas esposas. No entanto, isso não o impede de investigar Tanjiro, e logo Tengen nota o jovem caçador de Onis saindo escondido da mansão borboleta sem os seus amigos e sem instruções de seu corvo. A presença de Tengen registra-se na percepção de Akaza através de sua bússola. Ao reconhecer que um Hashira sabe o seu segredo, ele sabe que isso torna uma ameaça tanto para Tanjiro quanto para si mesmo. Pense nisso, se Muzan descobrir que ele tem treinado um caçador de Onis, potencialmente um que poderia rivalizar com seus luas superiores em força, as consequências seriam catastróficas. Além disso, Tanjiro poderia ser executado por treinar secretamente com o Oni sem a permissão da corporação dos caçadores de Onis. Por isso, em uma decisão de frações de segundo, Akaza lança um ataque feroz contra Tanjiro. Seus movimentos tornam-se muito mais agressivos e letais do que durante suas sessões típicas de treinamento. Tengen observa e, após vários minutos de combate intenso, decide intervir e salvar Tanjiro, mas conforme o Hashira do som desfere o seu primeiro golpe, Akaza se desvencilha e desaparece na escuridão. O confronto dura apenas o suficiente para estabelecer uma negação plausível, e quando Tengen interroga Tanjiro depois, o jovem caçador de Onis afirma que simplesmente tropeçou em Akaza por acaso. Tengen relata o que presenciou aos Hashiras, mas sem provas irrefutáveis. Seu relato levanta mais perguntas do que respostas, mas enquanto Tanjiro escapou da ira de seus superiores, Akaza não teve a mesma sorte. Muzan está sempre vigiando seus luas superiores através da conexão deles, mas Akaza conseguiu suprimir esse sinal enquanto treinava com Tanjiro, e lembre-se de que isso é bem possível se tratando dele, visto mesmo ter conseguido regenerar a própria cabeça e só desistir porque relembrou do seu passado na linha do tempo original. Mas veja, a aparição de Tengen quebrou a sua concentração, o que significa que agora Muzan sabe da traição de Akaza. Para Muzan, isso não é apenas uma violação de hierarquia, mas uma traição fundamental de sua visão. A obsessão de Akaza por oponentes dignos sempre foi uma fonte de tensão com o Rei Demônio, mas treinar um caçador de Onis humano ultrapassa uma linha que Muzan não pode tolerar. Akaza faz a sua última resistência, recusando-se a implorar por misericórdia ou a renunciar às suas ações. Mas não há como Lua Superior 3 se igualar ao Rei Oni, e ele morre em agonia, executado por aquele a quem serve. Veja, Tanjiro evita de se encontrar com Akaza por um tempo para desfazer as suspeitas da corporação consigo, sem saber, naquele momento, que o Oni já estava morto, até que percebe que precisa trocar a sua espada novamente. Observe que lutar contra um Lua Superior exige um refinamento insano de técnicas e um poder avassalador, capaz de ter um manejo e controle total da lâmina a ponto de tornar o seu desgaste mínimo. E treinando com o Lua Superior frequentemente, Tanjiro já havia trocado sua espada múltiplas vezes, algo que fez com que Haganezuka desistisse de fazer espadas para o mesmo. Logo, Tanjiro iria à vila pessoalmente para pedir desculpas ao ferreiro e, obviamente, uma nova espada. Lá, a invasão à vila acontece. Porém, a percepção extrasensorial de Tanjiro identifica os Onis facilmente graças ao treinamento com a terceira Lua Superior. Mouchiro, sendo um Hashira que estava ao lado de Tanjiro no quarto, foi incapaz de detectar a presença de Hantengo, algo que Tanjiro fez notavelmente. Ao dividir-se em clones de emoções em segundos, Tanjiro lida com os clones do Oni antes mesmo que Mouchiro fosse expulso do quarto. A postura de Tanjiro está totalmente diferente do convencional para o Hashira da Névoa. Tanjiro rapidamente nota o corpo principal do Oni e o extermina. Isso surpreende Mouchiro, que ficou apenas de prontidão para agir. E não é de nos surpreender, pois sabemos que o treinamento com Akaza fez Tanjiro evoluir a sua marca de caçador, desbloquear o mundo transparente e obter novas técnicas de combate. Mas ainda não acabou. Os gritos dos ferreiros levam os caçadores até Gyoko, e com dois caçadores lutando lado a lado, eles derrotam o Oni facilmente, sem que Mouchiro desperte a sua marca. E a Mitsuri, a Hashira do amor,
Você me pergunta. Bem, ela estava ajudando os ferreiros no centro da vila, enquanto as batalhas aconteciam. E veja, Múltiro classifica Tanjiro como um Hashira, contando sobre os seus feitos na vila dos ferreiros. Logo no arco do treinamento dos Hashiras, Tanjiro, em vez de apenas treinar com os Hashiras e mostrar a eles o que aprendeu durante o seu treinamento secreto, ajuda os demais caçadores da corporação. Tanjiro, durante este arco, se torna um dos mais novos pilares, o Pilar do Sol. Afinal, ele derrotou um Lua superior sozinho. Tanjiro mostra aos Hashiras como acessar o mundo transparente e a marca de caçador de Onis. E devo dizer que o impacto de Tanjiro como um Hashira e tutor nesta parte do treinamento dos Hashiras fará uma diferença enorme nos arcos que vem a seguir, principalmente na batalha final contra Muzan, que mudará completamente o destino dos nossos amados Hashiras. Por isso, assista até lá, porque eu garanto que o final vai te arrepiar. Perceba que a batalha na Vila dos Ferreiros foi tão rápida que não deu tempo do Sol surgir para que Nezuko adquira imunidade ao Sol. Justamente por isso, Muzan não teria motivos para invadir a corporação dos caçadores, se não fosse Tanjiro, visto mesmo estar atingindo o mesmo potencial de Yorite graças à casa. Pensando sobre isso, Muzan deseja exterminar a ameaça o quanto antes. Então, quando a batalha no Castelo Infinito se dá início após a invasão de Muzan à corporação dos caçadores, Tanjiro carrega consigo não apenas a respiração do Sol, o mundo transparente e a marca do caçador de Onis, mas o conhecimento completo de combate que a casa transmitiu. Sua mistura do poder esmagador da respiração do Sol com a precisão do estilo Soryu faz com que ele se torne um lutador fundamentalmente diferente do que era na linha do tempo original. Originalmente, Tanjiro só descobre o estado de anulação de presença enquanto luta contra a casa no Castelo Infinito. Mas, nesta linha do tempo, ele teve tempo para refinar as suas técnicas. Além disso, a casa não está no Castelo Infinito, o que significa que Tanjiro e Gyu se envolvem em batalhas diferentes. Gyu, ao lado de Shinobu, enfrentam Douma, o Lua Superior 2. Graças a isso, Shinobu sobrevive, e como eu disse antes, com as instruções de Tanjiro, Gyu consegue acesso ao mundo transparente, o que facilita e muito a luta contra Douma. Tanjiro enfrenta Kokushibo com Gyomei, Múltiro e Genya, com o Lua Superior 1 percebendo imediatamente a verdadeira força de Tanjiro. E se você acha que o Tanjiro chegou neste nível vivendo como um NPC, você está totalmente enganado. Mas você, por outro lado, acorda cansado, procrastina tudo e se sente um lixo no fim do dia. Mais um mês se arrastando e nada muda. Chega de dar respawn no fracasso. Te apresento o meu sistema definitivo pessoal de organização e produtividade, que transforma sua rotina num RPG de evolução pessoal. Você vai evoluir enquanto se diverte, ganhando moedas e recompensas por tarefas cumpridas. Esse sistema é baseado em métodos usados por CEOs e atletas de alta performance, como GTD, Eisenhower, Pomodoro e muito mais. É divertido, é viciante e funciona. Você já perdeu tempo demais? Clique no link da descrição e comece a upar a sua vida como um protagonista de verdade. Kokushibo fica furioso por reconhecer os brincos de Tanjiro e a semelhança com seu irmão são notáveis e ainda mais crescentes durante a batalha, mas o desprezo do Oni cresce ainda mais porque a casa, o traidor, treinou alguém que se parece tanto com seu irmão. A fúria de Kokushibo se materializou em uma tempestade de lâminas lunares, mas o caos encontrou uma barreira inesperada na precisão cirúrgica de Tanjiro. Gyomei e Múltiro sincronizaram seus ataques ao ritmo híbrido do garoto, que alternavam entre cortes solares e esquivas milimétricas do estilo Soryu. Enquanto Genya disparava suas balas de carne para criar aberturas críticas, Tanjiro avançava como uma chama que se recusa a apagar, provando que a pureza da técnica importava menos do que a eficácia do golpe final. Kokushibo, no final, viu-se acuado não apenas pela lembrança de seu irmão, mas pela realidade amarga de que a evolução de Tanjiro, fruto da aliança proibida entre o humano e Oni, poderia ter sido entre ele e seu irmão no passado, lutando juntos contra Muzan. Assim que os Luas Superiores são derrotados e o Castelo Infinito desaba, é hora de enfrentar o Rei Demônio, e Muzan tem uma vingança pessoal contra Tanjiro. Ele não é apenas o sucessor da respiração do Sol, mas é também o produto da traição de Akaza. Muzan revela a traição de Tanjiro para a corporação, mas isso não interfere o julgamento dos Hashiras e caçadores em relação a Tanjiro, pois o mesmo está dando a sua vida na batalha contra o Rei Demônio. A contagem regressiva para o nascer do Sol torna-se ainda mais crítica, porque Tanjiro, fortalecido além de seus limites originais, pode realmente empurrar Muzan mais para perto do limite do que conseguiria de outra forma. O mundo transparente permite que Tanjiro rastreie os padrões de
regeneração do Rei Demônio para encontrar fraquezas no inimigo aparentemente invencível. Com os outros caçadores consistentemente colocando pressão em Muzan para criar aberturas, Tanjiro libera a forma final da respiração do sol, elevada pelo estilo Soryu de Akaza. Tanjiro não tem o mesmo poder, mas ele ataca com uma precisão que supera Yorichi, cortando cada um dos órgãos vitais de Muzan. Finalmente Muzan é expurgado por completo, e enquanto Tanjiro observa o nascer do sol que salvou a humanidade, ele carrega consigo a memória de um demônio que acreditava tão profundamente na busca pela força que estava disposto a morrer por ela. Desta vez, as mortes foram totalmente nulas, diferente da linha original, pois lembre-se que graças às instruções de Tanjiro no arco do treinamento dos Hashiras, os Hashiras obtiveram poderes provenientes do treinamento de Tanjiro com Akaza. Logo, no final da guerra contra Onis, Tanjiro é perdoado pela sua traição de certa forma, visto fortalecer a corporação como um todo graças às instruções para desbloquear a marca do caçador e mundo transparente. Então veja, todos os Hashiras que lutaram no Castelo Infinito sobrevivem. Ubanai e Mitsuri ficam juntos, Gyomei ainda morre porque já passou dos 25 anos e a marca de caçador de Onis o mata, exatamente como Kokushibo disse. Gyu não perde um braço, embora chegue perto. Sanemi sobrevive assim como Shinobu, no entanto ela e Gyu ficam juntos. Mouchiro consegue viver até os 25 anos, assim como todos que despertaram a marca do caçador de Onis. No entanto, eles conseguiram alcançar os seus objetivos de destruir Muzan e seus Onis todos juntos. Se você gostou dessa linha do tempo alternativa, certifique-se de curtir e se inscrever para nunca perder as próximas teorias insanas. E assista a esse vídeo que eu separei pra você, pois eu garanto que não vai se arrepender. Eu te vejo lá, otaku!